Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Pietro e hoje estamos aqui de volta depois dessa pausa longa do carnaval, em que eu não li praticamente nada, fiquei nos bloquinhos, me diverti bastante e fiquei um pouco sem cabeça de gravar vídeos, e, enfim, tava bêbado 90% do tempo. Então é isso, tive que dar uma pausa de 2 semanas no canal. Sentei hoje para voltar a fazer vídeos, nem sei se eu lembro como faz isso, vamos descobrir. E o vídeo de hoje é uma coisa bem simples, é a resenha do último livro que eu li, que foi O Inferno da Divina Comédia, do nosso querido Dante Alighieri. Já fiz um vídeo longo sobre Dante aqui no canal, em que eu dou algumas dicas gerais, tem 1 hora o vídeo. Para quem tá querendo começar a ler a Divina Comédia, enfim, são dicas gerais da minha experiência tendo lido O Inferno. Mas eu resolvi reler O Inferno. Eu comprei edições novas da Divina Comédia, que eu não mostrei naquele vídeo, todas em italiano, mas comentadas e tal. Comprei essa aqui, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E ela vem com aquelas páginas que você tem que abrir, então eu peguei tipo uma espátula de bolo e passei, assim, dias abrindo isso aqui. Passei na semana, eu reli esse livro na semana antes do carnaval. Na semana do carnaval eu não li nada, assim, não abri um livro, literalmente. Mas na semana antes eu li e reli, assim, fiz uma releitura rápida, não fiz marcações e tal. E aí você tem que ficar abrindo as páginas com espátula, enfim. Mas é uma edição linda, com muitas notas e tal. Também li nessa edição aqui da Mondadori, que é uma edição clássica também da Divina Comédia, em 3 volumes. Essas 2 edições que eu mostrei são só do Inferno. E também comprei uma outra muito simpática, muito fofa, pequenininha, da Divina Comédia inteira, né? Inferno, Purgatório e Paraíso. Tô lendo agora o Purgatório nessa versão. É bem pequena, tem aquela fonte assim, tipo, minúscula, bicho, minúscula, minúscula. Mas é uma edição muito boa, muito clássica, essa edição comentada pelo Giuseppe Vandelli e, enfim, muito fofa. E vem a Divina Comédia inteira, né? Eu adoro esses livros portáteis, assim. Se eu quiser ir pra praia, eu posso levar isso aqui. Não que eu acho que seja uma leitura de praia, mas se eu quiser ir pra algum lugar, eu coloco isso aqui. Não é tão pesado, é um livro leve. E eu tenho a Divina Comédia aqui inteira, com um bom comentário, é super legal. Mas o Inferno, pelo menos eu li nessas edições e reli, né? E tentei, ao máximo, fazer uma leitura diferente da que eu fiz na primeira vez, em que eu lia um canto por vez, assim, uma leitura muito densa, muito cuidadosa. Eu tentei ler num fluxo mais contínuo, não li tudo num dia, obviamente, levei 3 dias para ler. Mas tentar perceber o poema como uma linha, né? E isso é uma coisa interessante, porque eu tinha visto um artigo num blog, vou colocar o link aqui, que falava um pouco sobre isso, né? Sobre essa experiência de ler Dante de uma vez e de ler o Inferno de uma vez. O autor do blog leu o Inferno inteiro em um dia. Achei, é possível, né? Mas tudo depende de quanto você vai querer se mergulhar nas notas e ler os comentários, etc. Essa edição, eu gostei muito dos comentários dessa edição. Acho que são os comentários que eu mais gostei até hoje. São muito inteligentes, são muito aprofundados e são muito razoáveis. Varia muito, né? Cada comentário desses, cada edição dessas, assim, é um mundo de interpretações que você vai mergulhar. E muito bem, reli o Inferno e, enfim, foi incrível, né? Porque me confirmou o fato de que eu tinha feito o vídeo lá dos 10 livros favoritos, sei lá quantos livros favoritos, 13 livros favoritos, 16 livros favoritos, 15, alguma coisa assim. Eu tinha feito esse vídeo há algum tempo atrás e eu tinha colocado o Dante no final, assim, quase como se ele fosse de fato o meu favorito. E relendo, isso confirmou, assim, é magnífico, né? Ainda mais você lê em italiano e, enfim, a poesia disso aqui é maravilhosa. Enfim. Mas foi muito gostoso também poder ler num fluxo contínuo e conseguir perceber com mais clareza a arquitetura do negócio, entendeu? Porque tem uma arquitetura muito complexa, a Divina Comédia. O Inferno tem uma arquitetura muito complexa, seja a arquitetura assim na estruturação do texto, seja mesmo a arquitetura do espaço do Inferno. Assim, Dante descreve assim muito minuciosamente como funciona o Inferno, como são os vales, você tem as Malebolgia, que são no 8º círculo do Inferno, uma área que tem vários vales, são as Bolgias, né, são esses vales, né, essas valas. E ele descreve com detalhes, assim, um lado é mais alto, então aquilo vai descendo, você tem as pontes, numa das Bolgias a ponte está quebrada,
Algumas dessas bolas já estão preenchidas com algumas coisas. É muito louco como ele descreve o espaço físico. Daria até mesmo para fazer alguém deve ter feito algum livro, algum artigo. Dante Arquiteto. Tem essa dimensão. É muito fascinante isso. E você lê no contínuo, numa leitura contínua, isso fica mais evidente. Também fica mais evidente, para mim, a mudança de qualidade na poesia, né? E vai parecer um pouco um sacrilégio falar isso, mas tem que se falar. No começo do Inferno, eu acho isso, pelo menos, não dá a ver a força enorme que o poema vai começar a desenvolver ao longo do trajeto, e conforme o Dante vai contando os personagens, etc. Os primeiros cantos do Inferno tem uma preocupação muito grande de lançar as bases de toda a construção, diria, filosófica, de pensamento e da ideia por trás desse mundo que o Dante está construindo, mas enquanto poesia eles não têm tanto espaço para uma percepção poética, né? Em compensação, aos poucos, você tem momentos de maior, eu não vou dizer inspiração, mas momentos de uma densidade poética, principalmente, e a gente sempre pensa nisso quando a gente fala de Dante, conforme ele vai encontrando as personagens que estão no inferno, e ele vai entrevistando elas. Enfim, parênteses só para dizer, esse vídeo não está muito didático, né? Ele é uma resenha. Eu recomendo, se você caiu de paraquedas, assistir minha introdução ao Dante, porque lá eu falo algumas ideias gerais, falo como foi a minha experiência, acho que lendo Dante a primeira vez, sei lá. Esse vídeo eu tô aqui no modo aleatório e tô falando das coisas que conforme vem na minha cabeça. Mas voltando, muito da qualidade poética, da qualidade da Divina Comédia tá desse embate do Dante com essas outras figuras, né? E você não tem. Você tem, ok, o Virgílio, a Beatriz. Você tem algumas personagens que aparecem mais de uma vez, mas são poucas. A maioria das personagens aparece uma vez só. O Dante tem pouco tempo. Raramente ele tem mais do que um canto por cada uma dessas figuras que ele vai encontrando no meio do caminho. Ele tem pouco tempo para delimitar aquela criatura que ele encontrou e que já está já está julgada por Deus, né? Não é uma pessoa que está em construção, não é um personagem que você encontra no meio da sua vida, é um personagem que já viveu a vida, já teve o tempo para tomar as decisões e que agora está reduzido nessa figura muito sucinta, mas muito forte, muito intensa, que o Dante está colocando nessas linhas e que ele está tentando, nessas linhas, nessas curtas linhas, que são as conversas deles com essas personagens, está tentando imortalizar e um pouco colher o cerne daquela figura e a essência daquele caráter e como aquilo se relaciona com toda a ordem divina que está sendo colocada. E isso é incrível conforme você vai lendo, porque é uma leitura muito desigual. Talvez isso é curioso, eu acho que isso é uma das grandes problemáticas do Dante, como é um poema que tem momentos muito intensos, tem momentos que são mais intensos enquanto pensamento, em que Dante tem conversas, por exemplo, com o Virgílio, e o Virgílio explica, por exemplo, no canto 11 da Divina Comédia, ele explica como funciona mais ou menos aquilo, quais são as divisões dos pecados e tal. São momentos em que não há essa concentração da poesia, do encontro com as personagens, não tem... Funciona de outro jeito o poema. Então é um poema que é um pouco desigual. Isso não quer dizer que é ruim, entendeu? Mas a gente tem que entender isso. É um poema que me dá muita impressão, e foi a impressão que eu mais tive nessa leitura, o quanto ele é um poema que está se construindo conforme ele está sendo escrito, né? Quando você lê um canto por vez, você dá um tempo, você foca, você perde um pouco em vista como é a coisa na grande escala. E me parece que é uma jornada não só do Dante personagem, que está descendo ao inferno e está conhecendo aquelas pessoas, mas também tem uma jornada, me parece, do Dante escritor. Me deu muito a sensação lendo os primeiros cantos que Dante talvez não tivesse ainda, não tinha ainda tudo. Ele ainda é uma coisa que estava sendo produzida, não era uma coisa talvez tivesse toda. Assim, ele já tivesse noção total do que ele estava se metendo, entendeu? E tanto que isso é uma coisa que se comenta, né? Que tem algumas pequenas incongruências, algumas coisas que ele diz, que ele vai encontrar a Beatriz e a Beatriz vai explicar do exílio para ele, mas não é a Beatriz que explica quando chega lá. E questões assim, por que Dante não revisou isso? Me parece que é um poema que acontece muito no percurso também do escritor, né? E
E ele vai atingindo esses pontos altos, né? E é bonito também que esses pontos altos realmente são, tipo, o canto inteiro. Parece que tem uma síncope entre a estrutura dos cantos e o que está acontecendo. Você tem círculos do inferno que duram mais do que um canto, ou duram menos que um canto. Você tem uma estrutura muito inteligente, o jeito que ele divide em cantos. Normalmente, às vezes ele corta uma ação no meio de um canto. O famoso caso do Ugolino, ele encontra o Ugolino no final do canto 2032. Ele cria toda a expectativa e já começa o canto 33 com o Ugolino falando La boca sollevò dal fiero pasto. Acho que é isso, não é? Citei certo? Sim, citei certo. No final do canto 32, no 33 o Ugolino começa a falar. O discurso do Ugolino, que é um dos pontos mais altos do inferno, se não um ponto talvez mais alto mesmo, a fala do Ugolino sobre como ele morreu, ela não é o canto inteiro, tá? Ele encontra outras pessoas depois, ele encontra o Dória, né? É o Dória que ele encontra? Sim, ele encontra um Dória que provavelmente é parente, eu acho, do nosso ex-prefeito aqui de São Paulo. Legal, né? Deve ser muito legal você ter um parente que Dante colocou no inferno, né? Deve ser uma experiência divertida. Mas voltando, e você tem essas síncopes, mas você tem alguns... Mas ao mesmo tempo você tem... E isso é muito louco também de perceber, e você consegue só perceber quando você lê aquilo no fluxo contínuo, perceber que... Ignore os sinos, tá? A minha igreja é ela é meio escandalosa com os sinos, né? São meio altos, mas acho que dá pra me ouvir, né? Tem uma coisa curiosa, ao mesmo tempo que, mesmo que a ação esteja sincopada em relação aos cantos, alguns cantos têm, na escrita, um caráter uma linguagem muito específica, né? Você tem alguns cantos, eu acho que são os cantos 20, são 3 cantos que vêm juntos, acho que é 20... Os cantos 21 ao 23 tem um caráter cômico, né? Tem um caráter quase de farsa, uma coisa... Eles têm uma personalidade própria. O famoso canto do Suicídio, canto 13, onde ele encontra Pierre de la Vigne, tem uma linguagem retórica super sofisticada que dialoga muito com o personagem com a personagem que ele encontra lá, que é o Pierre de la Vigne, que era um grande orador, um grande escritor, assim, de grande habilidade retórica e tal. E ele tenta um pouco emular isso quando ele vai descrever aqueles personagens, quando ele vai escrever a fala desses personagens. Tem um grau, assim, que tá muito ainda tá muito, assim, tá começando a ser vislumbrado, não tá, mas tem um grau de imitação, né, do modo de falar de cada do modo de falar de cada uma dessas personagens. Não é uma coisa que eu posso meter muito louco, é uma coisa que eu leio mais nos comentários do que uma coisa que eu sei, que eu percebo. Mas me parece que tem mesmo um esforço dele de representar o modo como cada uma dessas pessoas fala, as peculiaridades da linguagem, enfim. E é isso, né? Essa capacidade dele de descrever o mundo, né? De descrever um mundo inteiro, e as metáforas maravilhosas, assim. Você tem a Itália inteira no poema. Ele fala do Arsenal em Veneza, ele fala da torre em Bolonha, ele fala dos montes não sei que região é, lá no norte da Itália, que tem as ruínas, perto de, acho que, de Trento, talvez. Ele tem uma metáfora famosa. E é meio louco isso, mas também tem um pouco na França. Você tem o Champs, eu acho que é Arles, que é um cemitério romano. Enfim, tem todo um mundo geográfico da Itália, mas sobretudo da Itália, né, representado no poema. Às vezes dá vontade de meter um louco e falar assim que... Dá a impressão que Dante inventou a Itália, né? Ele uniu aquelas pessoas, e a maioria das pessoas que ele encontra são italianas, não são só italianos. Às vezes tem pessoas de outros lugares, mas o que une eles é esse falar, a capacidade dele entender pessoas de uma determinada região. Me dá a impressão, às vezes, quase que ele... Você entende porque Dante é o poeta nacionalista da Itália, porque ele não tá falando só de Florença, ou só do... Ele tem uma pretensão de quase unificar aquele país, e quase identificar aquilo como uma unidade geográfica no exercício, né, da escrita. Posso estar fazendo uma grande zepovinhagem aqui, uma impressão minha, não conheço muito sobre a visão que a Itália do século XIV tinha de si própria, se os italianos se identificavam como italianos, existia essa consciência naquela época, eu não sei, tenho dúvidas, porque, como vocês sabem, a Itália, até século XIX, era desunida, né? Eram vários reinos, repúblicas, principados,
cacete, caramba. É uma coisa interessante de se investigar. E fiquei com essa impressão também, né? E ele fala, né, do modo de falar, né? Tanto que quando o Dante encontra Ulisses, que não é um personagem do mundo dele, né? Um personagem do mundo antigo. E a parte que ele encontra Ulisses, você conhece, é uma das coisas mais maravilhosas do mundo, né? Que, enfim. Vou contar aqui, né? Eu acho que a maioria das pessoas já leu a Divina Comédia e tá assistindo o vídeo. Se você não tá, talvez você esteja um pouco perdido, mas é legal ficar perdido também. Mas enfim, tem um momento que ele encontra Ulisses, o cara da Odisseia, Ulisses, Odisseu. E o Dante inventa uma história de que depois que o Ulisses chegou em Ítaca, encontrou a Penélope, ele não conseguiu conter a vontade dele de continuar viajando. Ele faz a última viagem dele, e que ele morre tentando chegar no... tentando passar as colunas de Hércules e tentando, sei lá, se fosse de um jeito científico, seria tentando descobrir a América, mais ou menos. Mas no caso do poema, ele chega e vê o monte do purgatório, e aí ele é engolido pelo mar, né? E, enfim, é uma passagem bem complexa, não dá, por exemplo, vir aqui. Mas o Dante não fala, o Ulisses não fala italiano, né? Então quem fala com Ulisses é o Virgílio, que sabe o grego, né? E o Virgílio meio que é o entrevistador do Ulisses pro Dante, no lugar do Dante, né? Ele que faz ele é meio tradutor. Então você tem vários sinais que mostram que tem uma consciência do Dante daquela península itálica como uma unidade geográfica, política, né? Enfim. E a poesia desse negócio, né? Assim, eu li a Divina Comédia, já falei disso, li com muito cuidado e tal, mas tem alguns cantos, algumas passagens que eu nunca deixei de ler. Sempre voltei a ler. Acho que o canto quinto, por exemplo, já devo ter lido umas 30 vezes, entendeu? Que é maravilhoso. O canto 33, uma série de passagens, mas e é um pouco um dos perigos da Divina Comédia, e de Shakespeare também tem esse perigo, e grandes poetas têm esse perigo, de você acaba se prendendo nessas passagens que você gosta mais, que você sente que a poesia tá mais elevada, em detrimento de toda a obra como uma estrutura. Então é bom, às vezes, sentar e ler, ainda que não precisa ser a leitura, não fiz a leitura assim mais filológica do mundo, né? Eu li, tenho essa edição muito boa com as notas, eu li as notas conforme minha necessidade aparecendo, mas não li todas as notas e às vezes não entendia perfeitamente tudo que estava acontecendo, porque é muito difícil mesmo. E tem passagens assim que eu só, ok, tá bom, depois eu leio com calma e vejo se eu entendo melhor. Enfim, acontece isso, né? Meio... Eu tenho que admitir aqui com vocês, é muito difícil isso aqui, não dá pra entender tudo o tempo todo. Dá pra fazer o esforço e se pode calibrar, assim, os momentos em que eu quero fazer uma leitura, em que eu quero tentar ao máximo tudo, leitura, assim, maluca e tal, e tem leituras em que você pode tentar pegar um pouco mais a estrutura do negócio. Enfim, é isso, né? Reli e confirmou o fato de que é o melhor livro que foi escrito, né, gente? Tipo, literalmente o melhor livro que já vi. Eu não sinto por outros livros o que eu sinto por esse. Eu não sei se eu uso a palavra livro, porque é um poema, né? Eu acho que é um poema, é uma coisa um pouco diferente. E os versos, eles ficam na cabeça, entendeu? No carnaval eu fiquei pensando nos versos, né, de Divina Comédia. E é engraçado. São muito bonitos em italiano, né? Eu sei que mas as pessoas lêem traduzido, e tá certo. Não vai aprender italiano só pra ler Dante. É legal, mas se perde alguma coisa, né? Vocês sabem disso. E eu tenho que ser sincero e falar, se perde muito, né? Nunca a tradução vai ser aquilo, nunca, nunca. Ah, mas pode ser uma tradução muito boa? Pode. Mas eu acho que eu não consigo imaginar uma tradução com a capacidade de habitar a sua mente como o original habita, né? E, enfim, é incrível. E você vai lendo e meio gruda na sua cabeça, entendeu? Meio gruda e não sai. Não sai, é difícil sair. Já grudou aqui. E falando nisso, eu vou começar a fazer os vídeos. Eu já falei isso algumas vezes, né? Mas eu vou começar a fazer os vídeos de leitura dos cantos isolados. Não vai ser a leitura mais crítica do mundo, entendeu? Não vai ser a leitura mais
a melhor leitura que vocês vão encontrar. Talvez na internet tenham leituras mais aprofundadas, principalmente sobre as questões do pensamento. Mas eu vou tentar fazer um esforço de fazer vídeos onde eu consiga dar, ver e explicar o italiano, né? O que está acontecendo em italiano. Eu vou fazer traduções literais e vou tentar focar um pouco na coisa do italiano, porque eu conheço italiano e isso eu me sinto confortável. Eu consigo entender todo da linguagem, consigo entender tudo que está escrito, assim, literalmente, assim, palavras, dá para entender. Tirando um certo verso do canto, não lembro qual, que está escrito numa língua que não existe. Mas tirando esse verso famoso, não lembro onde está no canto... É quando ele encontra os gigantes, está no canto 31. 31, acho. Cadê? 31. 31? Será que é 31 mesmo? Sim, tem um canto, verso 67 do canto 31, se tem em português, é um verso que está escrito numa língua que não existe. Porque tem toda a questão dele ter encontrado esse gigante que, enfim, tem a ver com a Torre de Babel, e, enfim, é uma língua que não existe, só ele sabe, e o castigo infernal dele ninguém nunca vai entender o que ele fala, porque ele fala uma língua que ninguém conhece. Mas tirando esse verso, dá pra entender as palavras e tal. Difícil entender o que ele quer dizer com aquelas palavras, tem passagens em que a sintaxe é esquisita, é difícil, tem passagens famosíssimas em que o Dante dá um lugar para dúvida, e normalmente os comentaristas, a maioria dos comentaristas entra em parafuso quando eles encontram versos que tem uma dose de ambiguidade que eles não conseguem abarcar com as notas ou com o comentário. E isso eu gostei muito dessa edição, porque ela várias vezes anota e fala: Dante disse isso, muito provavelmente é isso, mas pode ser isso também. E pode ser aquilo também. E pode ser aquilo outro também. Pode ser várias coisas. Não está certo. Principalmente o famoso verso, né, no canto do Ugolino, que tem o famoso Poscia più del dolor, pote il digiuno. Ou, então, em português, algo como depois, mais do que a dor, pôde a fome. Né? E que no contexto alude a um possível ato canibal, né, da parte de quem fala, né, o Ugolino. E muitos comentaristas, muito cultos e muito eruditos, falam: não, isso não tem. Dante está dizendo que ele morreu. Depois da dor de ter perdido os filhos, o Ugolino foi lá e morreu. É isso. Mas tem toda uma reação, uma vertente crítica que diz que Dante está dizendo que depois, mais do que a dor de ter perdido os filhos, pôde a fome, ou seja, ele foi lá e ele comeu os filhos. Enfim, é um verso muito debatido, muito discutido e tal. E eu gostei dessa edição. Grande especialista, né? O cara que fez o comentário é o Saverio Bellomo. Infelizmente ele morreu e ele fez só o comentário do inferno e do purgatório, então nunca vai ter o paraíso. Pena. E ele é um dos poucos comentaristas assim, mais filológicos, mais eruditos, que assume que, de fato, o verso que eu acabei de mencionar abre, ao menos, uma porta para a dúvida de teria o Ugolino comido os próprios filhos? E assim, comida eu tô falando literalmente, né? Pelo amor de Deus. Comido canibal, assim. Fica em aberto, né, tal. É isso. Enfim, é isso. Essa é a melhor resenha que eu consigo fazer. Eu tô aí um pouco de ressaca no carnaval, tá, gente? Então, só sentei aqui e falei da minha releitura. E porque eu quero falar mais de Dante também, enfim. Criar conteúdo. Tem que ficar criando conteúdo o tempo todo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se boiou completamente, fique calmo, vai ter os vídeos falando sobre os cantos da Divina Comédia. E assista o vídeo que eu indiquei, né? O vídeo grande sobre Dante. Tá bem legal aquele vídeo. Enfim. Lá eu sou bem mais didático do que nesse vídeo, que é mais, sei lá, impressões pessoais de uma releitura. É isso, espero que vocês tenham gostado. Boa semana a todos e é isso. Feliz começo de ano, né? Porque antes do carnaval o ano não começa, né? É uma piada o que vem antes do carnaval, é só enrolação. O ano está começando agora, então. Feliz ano novo a todos.